E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer. Contra essas coisas não há lei. Por quê? As pessoas que pertencem a Cristo, né, elas têm prazer em desenvolver o fruto do Espírito Santo na sua vida, em deixar o Espírito Santo, né, refletir através da vida delas. Para quê? Para que elas possam demonstrar que elas não são mais umas pessoas que vivem o seu bel prazer. Não são mais pessoas que fazem somente o que elas querem, mas sim o que a palavra de Deus diz que é bom para nós fazer. E hoje eu quero te convidar a meditar um pouquinho na importância, né, desses frutos do Espírito na nossa vida, que é tão importante o domínio próprio, a temperança, para saber se controlar. Para que nós possamos ter um bom relacionamento com a nossa família, né? Para que a nossa casa possa ter essa paz e essa alegria, é preciso ter domínio próprio. Todos, né, que fazem parte da família precisam buscar em Deus esse domínio próprio, né? Esse equilíbrio, aprender a se controlar, porque se nós aprendermos a nos controlar os nossos impulsos, né, nós vamos poder viver em paz. Porque quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres, né, sem se preocupar com as consequências, acaba caindo no pecado, na ruína. Agora, nós que vivemos para agradar a Deus, para fazer o bem, nós precisamos ter o domínio próprio, que traz liberdade para nós fazer o que é certo, as escolhas certas na nossa vida, né? Tudo que nós fizermos,
Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E vai fazer com que nós venhamos sofrer consequências das nossas atitudes, né? Agora, se nós aprender a controlar os nossos impulsos, controlar as nossas atitudes, ter um autocontrole, ter uma moderação para fazer as melhores escolhas, né? Com sobriedade, com prudência. Deus nos manda sermos prudentes e sabermos a controlar os nossos impulsos, a fugir das paixões humanas, fugir das nossas vontades, não é verdade? Nós devemos a entender que nós somos filhos amados de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que refletir a glória de Deus em nossas vidas. Deus quer ser glorificado nas nossas vidas através das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos, não é verdade? Que Deus possa ser o nosso maior exemplo de bondade, de misericórdia, de mansidão, né? Se Jesus nos deu esse exemplo, nós devemos seguir, não é verdade? Muitas vezes, diante de uma desavença na nossa casa, né? De uma contrariedade, de uma discussão, nós temos que parar, pensar, encher a boca d'água, ficar quieto, deixar passar, né? Deixar os ânimos se acalmarem, para depois, então, com o tempo, com tudo controlado, com tudo em paz, nós conversarmos sobre o que aconteceu. Porque se na hora nós quisermos dar explicação e fazer as coisas, o problema só aumenta, né? Não tem como nós chegarmos a um consenso, mas se nós buscarmos o domínio, o equilíbrio próprio vindo de Deus, né? E usarmos a bondade, a longanimidade, a humildade, a paciência, né? Para nós não tomarmos decisões precipitadas da nossa vida, né? A falta de domínio próprio faz com que a pessoa tome decisões precipitadas, e a decisão precipitada leva a pessoa muitas vezes a uma consequência muito desagradável. E às vezes não tem como retornar, não tem como desfazer o que já foi feito. Então deixa eu te dar um conselho nesse dia: que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, e que você não dê lugar à ira, à contenda, à confusão, né? A palavras torpes, a coisas que saem muitas vezes da nossa boca sem pensar. Pense em tudo que você vai dizer. Escute, mas não diga tudo o que você pensa, porque o outro não sabe ler pensamento. Se você não disser, você evita um monte de problemas. Nem tudo que é verdade tem que ser dita, mas sempre diga a verdade. Mas não esqueça, não é porque é verdade que você tem que dizer. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu digo na cara mesmo, porque é verdade, a verdade tem que ser dita. Isto não é ser sábio. Isto não é sabedoria de Deus, quando você tem essa atitude. Sabedoria de Deus é saber a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Porque tem muitas vezes na nossa vida que nós falamos na hora errada. É verdade? É, mas não é para ser dita naquela hora. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você entenda. Domínio próprio. Equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Domínio próprio, né? Em todas as áreas da nossa vida. Você sabe que até para servir a Deus, nós temos que ter domínio próprio. Nós não podemos, né, aniquilar toda a nossa vida e dizer: não, eu só vou para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja. Não, nós temos a igreja, nós temos o trabalho, nós temos a família, nós temos a nossa vida social, nós temos tudo que tem que andar em harmonia para tudo dar certo. Nossa vida financeira precisa andar em harmonia com a nossa vida espiritual. Então nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso pão, né? Sermos sinceros, sermos honestos, para que tudo na nossa vida venha a acontecer da melhor maneira possível. Que o teu casamento, que a tua vida, que o teu lar venha a ser edificado pelo fruto do Espírito de Deus. Cada um deles, né? Que você possa colocar em prática na tua vida. E eu quero te convidar para orar comigo. Querido e amado Deus, é no nome de Jesus que eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora. Deus, implanta nesta pessoa o fruto do Espírito Santo, o amor,
que vem do Senhor, a alegria que o Senhor tem para nos dar, a paz que excede a todo entendimento, a paciência, a habilidade, a humildade, a bondade, a fé, a mansidão. Deus, o equilíbrio, o domínio próprio esteja presente na vida dessa pessoa e que o Senhor venha a ser glorificado na vida dela através de cada atitude que ela tomar na sua vida. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você sem medida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia maravilhoso. Um beijo e um abraço em nome de Jesus.